Cara, é incrível como ligando a câmera a mente fica limpa. Eu acho que essa deveria ser a técnica mais eficaz para meditação, né? Às vezes eu tô com algumas ideias sobre o que falar e parece que tá tudo certo, estruturado. Aí eu ligo a câmera e eu vejo que não tá. Mas eu acho que é bem isso mesmo. Eu tenho um problema de idealizar muito as coisas na cabeça e fazer, na verdade, um péssimo trabalho. Porque faço de qualquer jeito, sem muito esforço, e me frustro na hora de executar, porque não dá certo. E eu tava com uma dificuldade, estou ainda, mas estou pensando em como contornar, que é justamente isso. Como devo fazer, então, não para não me frustrar, mas para conseguir executar alguma coisa e chegar num resultado aceitável. A questão é, o que seria esse resultado aceitável, né? Então, eu acho que eu vou ter que fazer uma coisa que eu não queria, que eu tava evitando muito, que é trabalhar com anotações. Realmente sentar, escrever as anotações, colocar a ideia, tentar elevar o grau de profundidade um pouco a mais, não muito, né, para não me sobrecarregar, porque eu tenho esse costume e eu acredito que isso é muito por falta de experiência, por não executar muita coisa, né? Porque acontece que eu penso, tento, me frustro e paro. Esse é o ciclo natural quando eu vou tentar fazer alguma coisa. E isso é muito porque eu tento fazer na loucura ali, tento fazer na emoção, né? Então eu vou ter que fazer a primeira anotação, detalhar um pouco mais e aí sim tentar. Só que qual que são os dois extremos que eu sempre fico, que eu tenho que evitar, né? O primeiro é esse que eu falei, que é eu faço as coisas de uma forma completamente rasa e emocionada. E o segundo é justamente pela emoção eu penso, não, então eu vou tentar ter um pouco mais de profundidade. E aí eu faço de uma maneira muito complexa e tento estruturar um mega trabalho. E aí eu me canso, vejo que o resultado fica muito difícil, muito longínquo, digamos assim, tá muito longe de ser alcançado. E aí por conta da fadiga eu acabo parando. Isso são vários projetos, várias coisas, nossa, eu sempre fico pulando entre esses dois extremos e acabo não conseguindo fazer nada. Então, tanto que essa isso foi o que aconteceu com essa ideia aqui, com esse canal. Início do ano eu postei alguns vídeos, estava escrevendo, né, e trabalhando a ideia de fazer as postagens e começar a trabalhar com esse meio de comunicação aqui. E acabei me frustrando das duas maneiras. Algumas coisas alguns vídeos não foram pra frente porque ficaram muito rasos, não ficaram bons, faltou coisa, sabe? E outros não foram pra frente porque outros eu nem cheguei a gravar, porque fiquei sobrecarregado só de imaginar o que eu queria fazer e acabei não executando. Então eu fico pulando entre esses dois extremos. E aí a vida acontece, né? E isso é uma das grandes coisas, uma das coisas com a qual eu tenho dificuldade de lidar, que é a vida em si. Ela acontece, as coisas mudam e normalmente eu acabo deixando de lado meus projetos. Não consigo ter muita persistência, muito foco, sabe? Então eu comecei a pensar sobre isso e diferente de antes, né? Porque acho que essa é a questão, né? Quando você identifica que você tem um ciclo e que isso, de certa forma, te prejudica, é uma autossabotagem, né? Você começa a mapear isso e a ideia é tentar contornar esses pontos específicos que te fazem sempre cair na mesma repetição e não conseguir ir pra frente.
E eu tava pensando sobre isso e tive uma. E vi que realmente são essas duas coisas, né? Então eu tenho que trabalhar o meio termo. A primeira coisa é tentar estruturar um pouco mais a ideia, né? Pensar um pouco mais sobre, trabalhar com algum tipo de anotação e beleza, ficar só até aí, né? Não deixar muito complexo. Só até aí. Gravo, faço o que eu tenho que fazer, posto, beleza. Trabalho simples. O que eu vi que eu já estava começando a deixar mais complexo? Ah, não, então eu tenho que fazer o dever de casa completo. Plataforma X, Y, Z, enfim, cortes, thumb, música, Nossa, não, calma. Não, já tá ficando demais, eu tô no começo ainda. Vamos lá, vamos ser mais realista. Não vou conseguir fazer tudo isso. Então vamos trabalhar talvez frequência, porque é nisso que eu acabo pecando no fim das contas, né? Vai diminuindo a frequência até que eu paro. Então vamos trabalhar essa frequência, tentar amadurecer a ideia conforme vai executando, né? Conforme eu vou executando, eu vou amadurecendo, vou aprendendo, né? Vou aprendendo sobre edição, vou entendendo melhor o que utilizar, o que não utilizar, como fazer a thumb, o que colocar de título. Até porque nesse começo vai ser baixo, né, as visualizações, então dá para aprender bastante. E melhor do que qualquer coisa que eu possa fazer, a frequência vai aumentar muito mais a entrega e o alcance, né? Então, por exemplo, agora eu tô a 7 minutos simplesmente falando nada, mas tô criando desenvoltura com a câmera, tô falando, tô construindo fluidez, tô organizando as ideias, né? Então serve de alguma coisa. E acredito que pouca gente vai ver, então aí eu posso pensar o próximo e aos pouquinhos a gente vai indo. Mas qual que é a ideia em si, né? Quando eu criei o canal, eu fiquei muito preso nesse o que eu ia fazer, sobre o que, né? E eu preciso ter algum conteúdo, eu tenho que falar sobre alguma coisa em específica, eu tenho que saber o que eu tô falando, o que eu tô fazendo, e tenho que entregar alguma coisa muito bem trabalhada e muito específica para ser a minha identidade, né? E na verdade não precisa ser assim. É que a gente vê aquela pessoa, aquele influenciador, aquele artista, enfim, aquela pessoa atrás da câmera com a personalidade muito bem construída e muito bem embasada, falando com uma persona muito presente e marcante. Você sabe que a pessoa X fala sobre o conteúdo X e eu vou ver isso lá. E a gente cria na cabeça que tem que ser assim, né? Só que a maioria das pessoas, a maioria não, a maioria das pessoas, ela performa. Eu não quero usar a palavra difícil, ainda mais as que eu não entendo, mas muitas pessoas, elas atuam para entregar esse estereótipo desse influenciador, porque as pessoas que realmente entendem do que estão falando e sabem alguma coisa, estudaram, pessoas que... Eu tava olhando isso, pelo menos dos que eu sigo, né? Eu tô falando da minha bolha, mas os influenciadores que eu vejo, digamos assim, os que realmente estudaram sobre aquele conteúdo e levam aquilo com a seriedade e profundidade de uma profissão autônoma, né, onde ela tem que sustentar aquilo que ela tá fazendo, não são muitos não, são bem poucos.
O restante só atua para parecer a mesma coisa, para parecer que sabe o que estão fazendo, né? Tem muitos influenciadores que eu vejo que eles simplesmente falam a opinião como se fosse um fato, e como sempre vai ter alguém que concorda, né? Eles acabam criando uma bolha que valida aquilo que eles estão fazendo. E eu acho que essa que é a grande questão da rede social, né? A rede social foi feita para brincar e para trabalhar justamente com essas bolhas. Você cria uma comunidade ali, ou se integra a ela, enfim, participa, né? E, e, e naquele meio ali você vai encontrar o que você procura e vai entregar aquilo que as pessoas procuram também, e acaba sendo um ecossistema de autovalidação. Então, quando alguém começa a falar e postar sobre e criar conteúdo, e começa a ter espectadores, ela vai começar a se autovalidar, porque ela vai encontrar gente que corrobora com aquilo, que concorda com aquele ponto de vista dela. E aí ela começa a ser mestre naquele assunto, ou ser tratada como, né? Então, isso não é necessariamente sobre opinião em si, né? Vai de nicho para nicho. As pessoas reagindo sobre coisas diversas, falando sobre produtos, enfim, ela se torna referência naquilo, não por realmente ter alguma profundidade e saber sobre o que está fazendo, mas simplesmente porque ganha visibilidade. Então, me parece um pouco essa questão. Tem muita gente que realmente é mestre naquele assunto e não é ouvida justamente porque não tem essa visibilidade. Então, digamos assim, o distintivo na rede social que te coloca como autoridade é isso. É o número de visualização. E é claro que isso acaba se tornando um pouco digamos assim, isso não é muito sólido, né? Porque essa visibilidade não necessariamente é seguidor, não necessariamente é curtida. Depende, se você fura a tua bolha, acaba caindo às vezes para um pessoal que pode não concordar, e daí você pode acabar sendo cancelado. Enfim, vai tendo algumas nuances aí disso, porque a rede social ela é uma coisa meio orgânica. É um orgânico sintético, né? Não sei se dá pra, né? se dá pra explicar dessa forma, mas eu vejo que é muito essa questão. Então, assim, capturar esse distintivo, ele exige, na verdade, atuação e frequência, né? Então, eu acho que esse que acaba sendo o X da questão. E não que isso seja um plano, a forma, é um planejamento. Bom, acho que vai ser meio redundante aqui e meio contraditório. Existe redundância contraditória? Bom, mas o que eu tava dizendo, né? Começo do ano eu tava com essa ideia, acabei deixando de lado, e eu tava muito preso a essa questão idealizada de como as coisas deveriam ser.
e não tinha parado para pensar em como elas são, né? E agora eu pensei sobre isso e vou tentar trabalhar dessa forma. E vamos ver se isso traz algum resultado. Mas não que minha ideia seja simplesmente falar qualquer coisa e simplesmente trazer algo raso. A questão é que hoje eu sou uma pessoa rasa, digamos assim. Sinceramente não acho que eu tenho muito para entregar, né? Mas para conversas de 10 minutos, que é o que vai ser feito aqui, né? Vídeos de 10 minutos, não necessariamente eu preciso ter um doutorado, né? O que eu tô fazendo não é um debate para definir questões sociais, ou são conversas, são vídeos de 10 minutos, onde eu vou expor algumas ideias e pôr alguma coisa na mesa. Acho que é isso que eu quero, colocar alguma coisa na mesa e trazer algum retorno a partir disso. Sinceramente, eu sinto que aonde eu tô hoje e a maneira como as coisas chegaram até aqui, não me sinto no meu lugar, sabe? Eu quero buscar, e eu acho que eu vou ter que construir esse lugar onde eu consiga me sentir bem, consiga sentir que eu tô fazendo a coisa certa, sabe? Hoje a minha rotina, o meu trabalho, meu dia a dia, eu não sinto muito proveito, apesar de que eu faço bastante coisa que, sendo realista, até que tem ali uma causa, tem ali alguma coisa, sabe? Mas ainda assim eu sinto muito tempo sendo jogado fora, muito tempo sendo desperdiçado. Então o que eu quero, o retorno que eu espero daqui não é necessariamente um retorno financeiro. Ele é um retorno, uma valorização de tempo. É isso que eu preciso. Preciso valorizar o meu tempo e estruturar ideias. E daí tentar ver o que isso traz e trabalhar com isso, sabe? É isso aí. Valeu, galera.